Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com você. Antes de iniciar a aula, quero pedir que, para cada videoaula que você assistir, dê o seu like e inscreva-se no canal, para ajudar a divulgá-lo e ser avisado quando for postado novas videoaulas. E vamos iniciar os nossos estudos com a resolução de alguns exercícios do livro Cálculo de James Stewart, tradução da 7ª edição norte-americana, volume 1. Bom galera, vamos iniciar nossos estudos resolvendo os testes de verificação que é dado no início do livro. E no primeiro exercício nós temos aqui, calcule cada expressão sem usar uma calculadora. E aí foram dados aqui alguns exercícios de potenciação, né? Então antes de resolvê-lo, vamos relembrar algumas propriedades da potenciação que vai nos ajudar a resolver esses exercícios e mais alguns que possam aparecer mais para frente. Então, numa das propriedades, ela me diz o seguinte, se eu tiver A elevado a m vezes a elevado a n, ou seja, uma multiplicação de potências de bases iguais, eu vou manter a base e somar os expoentes. Então vai ficar a elevado a m mais n. Uma outra propriedade, ela me diz o seguinte, se eu tiver a elevado a m dividido por a elevado a n, ou seja, uma divisão de potências de bases iguais, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar a elevado a m menos n. Uma outra, ela me diz o seguinte, se eu tiver a elevado a m que está sendo elevado a n, ou seja, uma potência sendo elevada a uma outra potência, eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. Então vai ficar a elevado a m vezes n. Uma outra propriedade, ela me diz o seguinte, se eu tiver a elevado a menos n, isso vai fazer com que o a se torne uma fração, e essa fração sempre vai ter o número 1 em cima, e o a vai ser o denominador, com o expoente ficando positivo. Então, a elevado a menos n fica igual a 1 sobre a elevado a n. E com essas propriedades, já é possível a gente resolver esses exercícios aqui. Bem galera, no item A nós temos menos 3 elevado à quarta potência. Se a gente notar aqui, o menos 3 está dentro de um parênteses, isso significa que eu vou elevar à quarta potência o número e o sinal. Então ao desenvolvê-lo, eu vou ter que desenvolver dentro de um parênteses, porque isso aqui vai dar uma multiplicação de sinais. Então eu vou ficar com menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 4 vezes como o expoente manda. Antes de multiplicar os números, vou multiplicar os sinais. Então eu tenho menos vezes menos dá mais. Esse mais que deu vezes menos dá menos. E esse menos que deu vezes menos dá mais. Então qualquer que seja a minha resposta, ela vai ser positiva. Agora eu multiplico os números. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então a minha resposta para menos 3 elevado à quarta potência é 81. No item B, nós temos menos 3 elevado à quarta potência. Note que agora o menos 3 não está entre parênteses. Isso significa que quando eu for levar a potência, eu vou levar somente o número. O sinal está fora. Então na hora que eu vou desenvolver, eu vou desenvolver da seguinte maneira. Vou colocar o sinal, abrir um parênteses e desenvolver o número aqui dentro. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aqui, qualquer que seja o meu resultado aqui, ele vai ser negativo. Então já vou colocar o sinal de negativo. E 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, menos 3 elevado à quarta potência, sem parênteses, é igual a menos 81. No item C, nós temos 3 elevado a menos 4. Ou seja, tem agora um expoente negativo. Aí lembrando as propriedades da aula anterior, uma das propriedades me diz que quando tinha a elevado a menos n, isso ficava 1 sobre a elevado a n. Então eu vou aplicar isso daqui nesse exercício. Então eu vou ficar com 1 sobre 3 elevado à quarta potência.
Bom, agora eu posso desenvolver esse 3 aqui somente na parte de baixo. Então, eu vou ficar com 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Na parte de cima eu continuo com 1. Na parte de baixo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, quando eu tenho 3 elevado a menos 4, isso dá 1 sobre 81. No item D, nós temos 5 elevado a 23 dividido por 5 elevado a 21. Relembrando as propriedades, uma delas me diz que quando tinha a elevado a m dividido por a elevado a n, eu mantinha a base e subtraía os expoentes. Então ficava a elevado a m menos n. Então eu vou aplicar isso daqui nesse exercício. Então vamos ficar com 5 elevado a 23 menos 21. E isso é igual a 5 elevado ao quadrado, que vai dar 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 5 elevado a 23 sobre 5 elevado a 21 é igual a 25. No item E, nós temos 2 terços elevado a menos 2. Bom, galera, agora nós temos uma fração sendo elevada a um expoente negativo e não tem como resolver dessa maneira, né? Para fazermos esse expoente ficar positivo, basta eu girar essa fração, mandar o 3 para cima, o 2 para baixo, e fazendo isso, automaticamente o meu expoente vai ficar positivo. Então eu vou ficar com 3 sobre 2 ao quadrado. Agora é só desenvolver duas vezes como modo expoente. Então vai ficar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Aqui nós temos uma multiplicação de fração. E na multiplicação de fração eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então eu tenho 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Então quando eu tiver 2 terços elevado a menos 2, a resposta fica 9 sobre 4. Bom, galera, e para finalizar, temos agora 16 elevado a menos 3 quartos. Temos agora um número inteiro que está sendo elevado a um expoente que, além de ser uma fração, ele ainda está negativo. Então vamos iniciar fatorando esse 16, né, colocando ele em forma de potência. E o 16 ele é o mesmo que 2 elevado à quarta potência, que está sendo elevado a menos 3 quartos. Bom, relembrando as propriedades, uma delas me dizia que quando eu tinha a elevado a m, que estava sendo elevado a n, eu mantinha a base e multiplicava os expoentes. Então vou aplicar isso aqui nesse exercício. Então nós vamos ficar com 2, que é a base, e esse expoente aqui ele vai multiplicar somente a parte de cima da fração, né, que é número inteiro. Então nós vamos ficar com menos 4 vezes 3, 12, sobre 4. Bom, galera, aqui dá para a gente simplificar, né, que 12 é divisível por 4, isso dá 3. Então nós vamos ficar com 2 elevado a menos 3. Aqui nós temos que relembrar uma outra propriedade, que ela me dizia que quando eu tinha a elevado a menos n, ficava 1 sobre a elevado a n. Aplicando isso aqui, nós vamos ficar com 1 sobre 2 elevado a 3. Vou desenvolver esse 2 somente na parte de baixo da fração. Então nós vamos ficar com 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. E isso é igual a 1 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, quando eu tenho 16 elevado a menos 3 quartos, é igual a 1 oitavo. É isso aí, galera. Acabou.
Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com você. Quem gostou, dê o seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas.